que as universidades estaduais da Bahia sofreram pelo governo Rui Costa e que culminou na greve. Bem, isso é um grande absurdo, porque a universidade pública ela tem que ser pautada de maneira crucial, porque, na verdade, a universidade pública deveria ser para todos, já não é, né? É uma pequena parcela da população que tem o direito de estar aqui onde nós estamos, isso é um grande privilégio de todos nós. Independente de ser cotista ou de ser concorrência, isso não interfere aqui nesse momento, interfere que nós somos privilegiados de estarmos aqui. Então, é um absurdo isso que o governador fez, principalmente por ele se considerar um governo de esquerda. A gente sabe como isso é um absurdo. Inclusive, quando eu e o Rodrigo foi conversar com ele, a gente acusou ele de estar sendo incorreto, de não estar faltando o que ele deveria estar fazendo aqui dentro. Tem um vídeo com o Rodrigo falando isso. E a gente perguntou a ele, por exemplo, sobre a avaliação dos técnicos, que também é fruto de toda dessa incoerência dele. E ele foi, enfim, arbitrar, enfim. Mas a gente falou que a gente não admite isso, porque não importa, gente, se é um governo de esquerda, se é centro-esquerda, o que importa é que a universidade pública onde eu estudo e que eu poderia não estudar. E eu continuaria pautando e defendendo, assim como o Elimar, a gente defendeu inúmeras causas em 2013, quando foi para as ruas, e a gente não era de algumas instituições, a gente defendeu as instituições. Então, a gente acredita que esses cortes são incorretos e que a gente tem que ir sim para a linha de frente para combater isso. Como eu já disse, eu fui e falei para ele que isso estava errado. Ele pode não ter recebido bem, o problema dele. A carta que eu fiz está também exposta, disponível para todos. Ele respondeu a carta para o campus, porque a gente não deixou contato. Então ele respondeu a carta para o campus, para a gente receber, e disse que essa carta foi encaminhada para o secretário de Educação. E nessa carta a gente não pautava somente a UNEB em seus diversos aspectos, como estrutura, enfim. Também pautávamos as questões dos técnicos e no final falávamos como a gente quer que a UNEB seja cada vez mais popular, que é o projeto da nossa chapa. No final, a gente diz que a gente não admite um modelo de segurança pública que o governador do estado tem feito na Bahia, e a gente repudia isso. E a gente pedia a ele que ele fosse um pouco mais coerente na sua condução de governo relacionado a todas essas situações. Então, para a gente, tanto a questão dos cortes orçamentários, quanto a questão do genocídio do povo negro, que é sim feito pela Polícia Militar da Bahia, a gente acredita que todas essas duas coisas precisam ser definidas como diretório acadêmico e a universidade pública. A gente não pode aceitar isso. Inclusive, todos os membros da chapa foram a favor da greve dos professores, como eu fui, como o Rafa foi dos técnicos também. Quero ressaltar também que muitos estudantes foram contra, chegaram até a associar nossa posição pessoal, sendo a favor com o diretório, porque o diretório fez uma assembleia estudantil para saber o que vocês pensavam, e a maioria foi contra. Mesmo assim, fomos a favor dos técnicos, porque não é justo que o trabalhador pague pela dor. Queremos parabenizar a profissão das meninas e dizer que compartilhamos das mesmas ideias que vocês. Nós também temos que nos posicionar contra esses cortes, por isso devemos construir um movimento estudantil independente de reitoria, independente de governo, independente de ideologias pessoais, para que nós podemos transformar uma movimento cada vez mais forte e contra os cortes do governo, independente de governo, independente de reitoria. Isso como o Luiz que o trabalhador não pode pagar a conta, nós estudantes também não podemos pagar a conta pela crise, até porque a gente já vem assistindo os tratamento das universidades, principalmente do Estado. A gente vive aqui no dia a dia, a gente sabe que falta infraestrutura, às vezes acaba faltando professores, salários especializados que acabam sendo atrasados, técnicos, enfim. Então, partimos também da mesma ideia e não concordamos com esse corte, obviamente, porque o que já vinha já era pouco, cortando fica pior, e é isso. Eu tenho muito pelo que vai acontecendo no futuro, então esse corte, o que vai ser das universidades do Estado, principalmente a UNEB, que é uma universidade muito campo, maior, muito mais alunos, e aí nós estudantes, que acabamos pagando o preço. Então, acho que isso é uma tradição, que o governo do Estado, o qual todo mundo me conhece aqui, sabe que eu estive nas outras oficinas, e hoje aparece o quê? É alinhado ao governo federal, que é o Brasil Pátria Educadora, e hoje vem praticamente fazendo o contrário, vem passando o facão no que diz respeito à educação. Um absurdo, é lamentável, eu também não compartilho e concordo plenamente com o que vocês falaram. Também não está identificado como a chapa para a gente se relacionar com a obra de 2 a 5. A gente começa
questão importante. A gente recebeu, inclusive, essa pergunta foi um questionamento que recebemos para querer saber, porque a gente tem estudantes sente a falta na questão da OAB participar das plenárias relacionadas ao curso. É extremamente importante que a OAB também participe dessa construção nas plenárias que diz respeito ao curso de Direito que acontece no campus. Então, o que é que a gente vai propor? A gente vai se comprometendo aqui, perante a vocês, que não resistem ali, que a gente vai sim buscar, vai solicitar, junto à direção do curso do campus, que um membro representante da Ordem dos Advogados local participe dessa questão do curso de Direito, e como também vamos querer, utilizando o exemplo 2, a gente vai querer também estimular a questão da produção de eventos jurídicos com a participação também da Ordem dos Advogados do Brasil. É de suma importância, porque a gente anota aqui que existe uma distância, estamos estudando de Direito, mas existe a questão, existe um distanciamento de querer ser advogado, existe um distanciamento do que é a OAB para a gente aqui. A gente só fala da OAB, a gente fala da OAB, mas a gente não traz a OAB para o nosso campus. Então, os estudantes sentem essa distância, sentem essa ausência, e nós, como chapadores, possivelmente, se for da vontade da maioria, sendo eleitos, vamos querer sim trazer a OAB para o nosso campus, para a gente ter essa troca e também estimular, porque a gente vê que a questão da advocacia, a arte de advogar, está ficando muito. Cada vez mais os estudantes têm um interesse, despertam um interesse para advogar. É uma profissão muito grande, a gente foca mais no estudo, mas a gente vai querer sim trazer a OAB para construir eventos como os eventos jurídicos, como também participando da construção do nosso curso. Falando em OAB, uma das nossas propostas, inclusive, é os simulados da OAB da primeira e segunda fase. Alex. Em 2 semestres. 2 vezes no ano, primeira e segunda fase. Estágio. E também a questão do estágio. A gente vai querer, junto ao OAB, também ver intensivamente para conseguirmos estágio aqui dos estudantes no município de Camaçari, que a gente assiste a grande dificuldade dos estudantes, até porque se uma universidade rural popular é difícil se manter na universidade. A gente sabe como é difícil, a gente vai querer estimular isso. Enriquecimento também profissional e como também a forma de se manter também na universidade. Tá bom. Nós já tiramos 6 perguntas aqui que a gente havia acordado. Mas assim, nós percebemos aqui que a maioria das chapas não utilizaram os 3 minutos. Como eu acho que é interessante ouvir os estudantes, se a chapa concordar, a gente tira mais 2 perguntas para poder a gente dar um segmento e partir para outra. Pode ser? A chapa Dandara pretende sim caminhar junto com a OAB, inclusive a gente sabe como fazer isso, porque a Nilma Brito, a pedra da nossa chapa, já tem um elo muito estreito com a OAB e está disponível a esse diálogo, que ela já se comprometeu a ter com a OAB no campus 19. Inclusive o presidente Luiz Viana, que ela tem um contato, ela já providenciar que ele comece a participar aqui da UNEB, dos eventos, que ele venha também fazer falas, é muito importante. A gente sabe como fazer isso, inclusive a gente percebe aqui também a proposta de revisão da OAB, porque não é admissível em universidade pública o estudante que não tem condições de pegar um curso preparatório tem que fazer uma revisão. E a gente propõe isso, uma revisão para a OAB, para aquele estudante que tem dinheiro possa revisar. Mas que os 5 anos serem árduos, como estude bastante, é uma prova que requer bastante tempo e requer um preparo especial. Por isso a gente vai fazer uma revisão em que o professor ele vai dar a aula e vai responder junto com o estudante, que a gente vai também para preparar ele. Sobre a questão da OAB, Isa está certíssima nas colocações dela. Só que eu sinto também essa dificuldade, Alex. E eu percebo que a UNEB de Camaçari, na verdade, ela tem um problema relacionado a isso, aos órgãos, porque ela fica aqui e as pessoas nem sabem às vezes que ela existe, enfim. Já cheguei para conversar com as pessoas de Camaçari que nem sabiam que ela existia. Então, assim, é muito difícil que a OAB esteja aqui, se às vezes a OAB pode nem saber, que alguns membros possam nem saber que a gente está aqui. Então, assim, a OAB também, ela tem uma dificuldade histórica se relacionar. É um problema que é fático e todos os cursos de direito têm consciência disso. E a gente tem que fazer assim, um processo de caminho para que isso mude. E o DA é peça fundamental nisso, porque nós seremos futuros operadores de direito e seremos também futuros membros dessa instituição. Então, quando o Luísa fala que a gente está tendo essa relação policiana, graças a Yamana, que é professora aqui do campus e é superintendente de direitos humanos, ela se comprometeu em estar fazendo esse diálogo por entender que a OAB precisa ser um espaço mais democrático e mais social. Que para isso, os estudantes precisam estar dialogando com ela para fazer uma troca, né, de informações e diálogo. A gente não só promete, como sabe como fazer isso.
Então, o estatuto é viável. Não sei se a gente se acontecer de ter quórum, que são 3/4 dos estudantes, ou que tem que ter, ou seja, aqui a Assembleia Estudantil é completamente esvaziada. Nossa maior Assembleia Estudantil foi para a eleição, para decidir isso, que é um problema muito fácil dos estudantes. Ou seja, para reformar o estatuto, teria que ter um número razoável de estudantes, o que não acontece. Muitas vezes estando inviável a forma do estatuto. Mas é possível sim. Basta que todos os estudantes, ou que a parte do estatuto define, compareçam à Assembleia para a gente mudar. O que não ocorreu até agora exatamente por causa disso, pelo número esvaziado de Assembleias Estudantis. Inclusive, já ocorreram assembleias aqui com um número de 10 estudantes ou menos que isso. Infelizmente, a gente fala de dificuldade nos estudantes de direito. Graças a Deus, esse aqui hoje está cheio. Mas sempre houve uma dificuldade muito grande em participação estudantil aqui no campus. Então, isso é algo muito ruim, né? Porque a gente acaba deixando um estatuto que é falho, um estatuto que não tem erros mesmo, e a gente não consegue modificar isso. Por quê? Se a gente não consegue ter quórum alto em uma assembleia para falar sobre a greve, sobre o calendário acadêmico, imagine para mudar o estatuto. Por isso que a Chapa Dandara, a gente vem com a intenção de fazer um regimento eleitoral, que já vai no estatuto. Por quê? Se a gente não conseguir mudar o estatuto, seja qual for a eleição que venha a ocupar, a gente possa fazer um regimento eleitoral para que o processo eleitoral seja mais aberto e mais, assim, objetivo, porque são muitas lacunas que geram, às vezes, conflitos desnecessários. Então, a gente acha que se a gente, caso não consiga mudar o estatuto, isso pode até ser feito com uma assembleia, com essa pauta, mas se a gente não conseguir, a gente dá início a esse regimento eleitoral para que seja um processo muito mais democrático e amplo. Ou seja, o regimento eleitoral ele vai suprir todos os espaços, as lacunas que o estatuto atual deixa em branco, que gerou bastante problemas nessa eleição. Porque é uma proposta fácil de concretizar. Isso é viável? Bom, gente, realmente o estatuto é muito omisso, é muito defeituoso, e por isso eu trouxe o estatuto. A pergunta rasa. Vou ler aqui a parte que fala sobre a mudança do estatuto. Tipo colher de chá. O presente estatuto, artigo 33. O presente estatuto poderá ser reformado parcial ou totalmente, com a aprovação de pelo menos 3/4 dos estudantes do curso presentes em assembleia geral acadêmica, convocada com este fim, devido à ata da Assembleia ser publicada nos quadros de aviso dos anos. Ou seja, são 3/4 dos estudantes presentes em Assembleia. É muito fácil mudar o estatuto. Convocou a Assembleia, tem 4 alunos, 3 votos, mudou o estatuto. Entendeu? É isso que tem escrito aqui. Claro que é necessária a participação de todos para que o processo seja democrático. Nós queremos, inclusive, propor a reforma do estatuto. Uma das 3/4 dos presentes, 3/4 dos alunos. Pede o fim da reeleição dos cargos de diretoria do DA, até para reafirmar que nós não queremos usar o diretor acadêmico para fins pessoais nem para política. Nós aqui só queremos ficar para dar nossa contribuição e sair. Por isso, uma das nossas propostas é realmente a reformulação do estatuto para que acabe a reeleição dos cargos de diretoria do diretório acadêmico. Mas queremos deixar claro que é sim fácil mudar o estatuto, como está aqui dizendo, mas claro que precisamos da participação de todo o corpo docente. Bloco. Aí já foi. Tá escrito, né? Dá pra gemer. Não, pode ir, por favor. Quais são os seus projetos para a integração dos
dos alunos com a comunidade de Camaçari. Então, a gente pergunta: quais são os seus projetos para a integração dos alunos com a comunidade de Camaçari? Essa é uma das nossas propostas principais, até porque nós devemos retribuir para a sociedade o investimento que ela está nos fazendo. Então, nossa proposta de número 1 é um projeto de extensão para que todos os alunos possam dar aula de Constituição Federal nas escolas municipais de Camaçari, assim havendo uma troca, assim como nós vamos ganhar nossos ACCs e dar esta aula, nós vamos estar socializando também os alunos de Camaçari. Essa questão de... A gente no Raquel colocou perfeitamente, ela até falou essa questão das pessoas que residem em Camaçari não sabiam da existência da UNEP, ou seja, a UNEP tem inserido um espaço onde a maioria das pessoas que não sabe que existe. Isso são vários relatos que a gente tem, principalmente calores nesse matricular, que não sabe nem que a UNEP está aqui em Camaçari. E como ela falou de forma... ela afirmou, a gente tem, uma das nossas propostas é essa, fazer essa ligação, esse link. O NEB, que uma das responsabilidades da UNEB é essa, também se aproximar do social e também reverter todo o investimento que não é fácil, todo o investimento dado do povo trabalhador, investimentos que fazem, não é barato, a nossa permanência aqui. A gente propôs essa questão do ensino da disciplina Constituição Brasileira nas universidades públicas municipais, aqui do município de Camaçari. E nas instituições. Por entender que é de suma importância também que a gente forme cidadãos. Porque a gente sabe que hoje os nossos jovens, os nossos adolescentes, cada vez estão mais distantes de serem saber que Nas instituições que não são escolas, como a cidade de Sabão. não sabe que tem deveres. Então a gente sabe que não é simples propor efetivamente essa proposta, a gente sabe, a gente vai consultar também a coordenação do campo, vamos aí a PROEX, vamos também buscar conversar com o secretário municipal de educação, para a gente ter essa troca, porque ganha o aluno, ganha a instituição que se aproxima do público, e o público também acaba também, a comunidade externa também acaba sendo beneficiada com isso. Então vamos faltar nisso, sempre buscando aproximar o leve da comunidade externa. Pronto, chega no pau. Melhor forma de juntar a comunidade através de uma junta. E a junta que vai ser colocada de uma comunidade de Camaçari, no qual vai ter acesso aos estudantes, nos concentrar nessa comunidade, transmitir com ela, conquistar o retorno dos que a gente aprende aqui dentro. Ou seja, a JUP é crucial em qualquer universidade pública para poder garantir a aproximação entre a comunidade acadêmica e a cidade e as demais comunidades que existem. Um ponto importante que eu particularmente acredito, mesmo não sendo proposta da chapa, mas que eu tenho certeza por conhecer os membros que será algo defendido, é também o fortalecimento do CEMINTER, porque o CEMINTER tem o propósito de aproximar a comunidade da instituição, sendo que tem esse propósito. Por isso que as pesquisas devem ser direcionadas para Camaçari. E que esses trabalhos possam ser divulgados e expostos nas escolas, por exemplo. Então seria maravilhoso se artigos fossem levados nas escolas e apresentados. E parabenizo a chapa pela proposta, porque a chapa é muito legal e tenho certeza que Márcio, como secretário que é, super compreensivo, com certeza teria essa demanda assim, super abraçada por ele ser um professor que agora é secretário. Mas saliento também que a JUP é crucial em qualquer universidade, que vai além. A JUP sobre a necessidade começou com o SAJU da UFBA de mostrar que direito é popular, o direito é democrático sim, que quem estuda lá pra fora, pra quem precisa, pra galera que não sabe nem sequer o direito, não sabe que é pensão alimentícia, não sabe que tem trabalhador. É por essa galera que a gente tem que lutar, estudar aqui dentro e lá fora. É um direito popular que a gente quer. E acreditar que nós estudantes de direito temos o papel de fazer isso. Por isso que eu, enquanto pessoa que mora em Camaçari há muitos anos, com essa cidade, abraço a cidade como se fosse a que eu tivesse nascido, amo essa cidade, eu prezo para que cada vez mais camaçarienses ocupem esses espaços e que para estudantes que não são de Camaçari também amem essa cidade e agradeçam, porque a gente